Vamos lá para a nossa aula Formação Territorial do Brasil. Vamos falar um pouquinho da formação do Brasil. E para falar da formação do Brasil, a gente volta um pouquinho na história para falar da Bula Intercetera, né, que foi uma divisão territorial entre a Espanha e Portugal, e tem a ver com a chegada de Cristóvão Colombo na América, né, lá em 1492. Um ano depois, foi feita a Bula Intercetera. Ou seja, a partir de Cabo Verde você conta 100 léguas e aí você traça essa linha, né, no sentido norte e sul, e a partir dessa linha, indo para o leste, as terras são de Portugal. A partir dessa linha, indo para o oeste, as terras são da Espanha, né? Só que isso acaba mudando, né, em 1494, quando vai ter um novo acordo entre Portugal e Espanha. E a partir de Cabo Verde, você traça agora 370 léguas, né? Traça uma linha meridional, e as terras que estarão a leste serão de Portugal, e aqui a gente vê o primeiro pedaço do Brasil, né, sobre a possessão portuguesa, e a partir de oeste da linha de Tordesilhas, as terras seriam espanholas, né? Pois bem, aí você tem um processo de colonização baseado nas capitanias hereditárias, né? Mostrando aqui no mapa. À esquerda aqui é um mapa clássico, né? Com as capitanias hereditárias, e aí a gente percebe essas linhas horizontais fazendo a divisão entre as capitanias. Só que em 2014 foi apresentado um novo mapa das capitanias, através da pesquisa feita pelo professor Jorge Sintra, né? E a gente observa aqui na porção norte, né, do Brasil colônia, as linhas na vertical, né, mostrando um outro tipo de configuração. Bom, de qualquer maneira, né, as capitanias hereditárias elas tiveram como objetivo facilitar o processo de colonização e exploração do território brasileiro, né? E aí nós vamos ter um ponto importante, que é justamente a expansão territorial, dada pela atuação das bandeiras, das entradas e também da pecuária bovina, né, com um destaque muito grande aqui para as bandeiras, né, que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, e a pecuária bovina, que foi sendo desenvolvida do lado espanhol, né, a oeste da linha de Tordesilhas, e aí depois elas iriam assegurar a posse territorial em favor de Portugal, né. A gente tem a exploração do interior do Nordeste, né, porque as melhores terras ali na zona da mata ficam para cana, e aí a criação de boi ela vai mais para o oeste, no interior, no que a gente chama de sertão nordestino. Bom, no caso das bandeiras, né, atuando entre os séculos 16 e 18, seus objetivos eram capturar os indígenas, né, buscar ouro e pedras preciosas, capturar negros, né, fugitivos, e também a destruição de quilombos, né. Eram desbravadores das terras brasileiras, né, mas os historiadores falam que, na verdade, causaram muitos problemas, né, enfrentamento com os indígenas. Bom, uma característica das bandeiras é que eram organizações patrocinadas, né, e financiadas pela iniciativa privada, né, no caso, senhores de engenho, comerciantes, proprietários de minas, não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. E aí, quando aconteceu a União Ibérica, né, uma crise na sucessão da coroa portuguesa, né, e aí a coroa espanhola acaba anexando a coroa portuguesa, então perde-se o sentido do Tratado de Tordesilhas, aí isso vai contribuir bastante para a expansão territorial do Brasil, né, ocupando as terras que seriam da Espanha, né, mas que durante o período da União Ibérica, tanto as terras portuguesas quanto espanholas eram da mesma coroa, né. As entradas eram as expedições oficiais organizadas pelo próprio governo português. Então aqui a gente tem alguns bandeirantes que ficaram famosos, né? O Fernão Dias, o caçador de esmeraldas, atuando no sul e em Minas Gerais. Antônio Raposo Tavares, atuando aqui em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Foi o primeiro que atravessou a floresta amazônica. Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, né? O Diabo Velho, atuando ali em Goiás, Minas Gerais. Manuel Preto, explorando ali a região da Bacia Platina, né? Então aqui no mapa a gente observa a linha de Tordesilhas e as rotas de alguns bandeirantes que não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê
a trilha ali do Raposo Tavares, o número 3 aqui é o Anhanguera, o número 1 aqui é o Manuel Preto, tá? E aí a gente tem atividades econômicas que foram se desenvolvendo, né, nas capitanias. Então a gente vai ter o pau-brasil e a cana no século XVI, no século XVII a pecuária bovina no interior do Nordeste, né, no sertão. E a gente vai ter as drogas do sertão ali na Amazônia, né, a exploração do guaraná, pimenta, castanha, cacau. No século XVIII a gente vai ter a mineração de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Tem também a pecuária bovina na região sul do país. Tá? São atividades importantes, são chamadas de arquipélagos econômicos, porque você tinha pouca ou nenhuma integração entre essas atividades econômicas. Tá? Então, olhando aqui no mapa, né, então a gente tem aqui as drogas do sertão, na bacia do Rio Amazonas. Essa parte aqui do marrom é a exploração do ouro, né, em Minas Gerais, naquilo que seria o Cuiabá, por exemplo. Aquilo que a gente vê nessa corzinha rosinha, né, a expansão da atividade pecuarista, né, Nordeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil. A parte amarela é a área da extração do pau-brasil, né? Então são essas atividades aí presentes. Um destaque aqui para a mineração, porque ela foi responsável pela migração de pessoas do litoral do Brasil para o interior e também trouxeram muitos portugueses para cá, né? O deslocamento do eixo econômico que sai do Nordeste, né, que tinha entrado em crise, né, o fim do ciclo do açúcar, e depois vem a mudança desse eixo econômico para o Centro-Sul, né, em virtude da mineração. E aí também você faz a transferência da capital, né, que sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Tá? E aí a gente tem uma economia se formando, né, do mercado interno. Uma articulação já começa a ocorrer entre a atividade pecuarista do Nordeste e do Sul com a atividade mineradora, né? Então pega ali em Minas Gerais, por exemplo. E aí a gente começa a quebrar um pouquinho esse arquipélago, tá? Pois bem, diante disso tudo, né, não fazia mais sentido o Tratado de Tordesilhas, né? E aí Portugal e Espanha vão negociar um novo tratado, então passa a ser o Tratado de Madrid, 1750, que anulou o Tratado de Tordesilhas, né? E os diplomatas portugueses vão utilizar um princípio do direito romano, do uti possidetis, ou seja, o uso faz a posse, alegando que as terras que eram ocupadas por luso-brasileiros deveriam ser de Portugal, né? Porque elas já estavam ocupadas com atividades econômicas. Com isso, a incorporação das regiões amazônicas, daquelas áreas que hoje a gente chama de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Entretanto, existe aí uma negociação e a Espanha solicita a colônia de Sacramento, ali localizada no Uruguai, né? Deveria passar para a Espanha, assim como os Sete Povos das Missões, que era uma colonização espanhola, um povoado fundado por espanhóis, deveria passar para a coroa portuguesa, mas não aconteceu, porque nessas localidades houve uma resistência, né? Então os portugueses da colônia de Sacramento não quiseram passar para a coroa espanhola e os espanhóis de Sete Povos das Missões não quiseram passar para a coroa portuguesa, né? Então isso vai ser resolvido ali com os dois próximos tratados, Santo Ildefonso e depois Badajoz, né? Então em Santo Ildefonso Portugal assegura definitivamente as terras em Santa Catarina, incorporando a ilha de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, menos o oeste, né, que é a região dos Sete Povos das Missões, e a Espanha ficou com a colônia de Sacramento e os Sete Povos das Missões. Então a gente tem aqui nesse mapa, né, o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, né, então essa pontinha aqui, né, Sete Povos das Missões, fica com a Espanha, e aí Portugal, né, acaba incorporando toda essa faixa, toda essa grande extensão de terra aqui. No Tratado de Badajoz, há a consolidação da posse da colônia de Sacramento para a Espanha, e aí a Espanha renuncia ao controle às terras de Sete Povos das Missões. E aí essa região de Sete Povos das Missões passa para o controle português, ok? Bom, e aí praticamente no sul do Brasil a gente tem a delimitação das fronteiras, né? Vai ter um probleminha aqui na região que a gente chama Uruguai hoje, que é justamente a Guerra da Cisplatina, né?
Antes da independência do Brasil, Dom João VI envia tropas para lá, para ocupar a Cisplatina. Entretanto, existe um movimento de resistência contra essa ocupação portuguesa. E já no Brasil Império, né, o Brasil já era um país independente, em 1825 acontece um movimento de libertação da província. E aí essa população, né, que hoje a gente chama de Uruguai, conta com o apoio dos argentinos, né, do que a gente chama hoje de argentinos, que tinham interesse também em controlar essas terras, né? E acontece que durante 1825 até 1828 a gente não tem o vencedor, a gente precisa de uma arbitragem internacional, né? E aí o que acontece é que a Inglaterra é chamada para resolver esse conflito e acaba determinando a criação do Uruguai, considerado um estado tampão, ok? Enfim, no sul as fronteiras estão certas, falta decidir aqui no norte, e aqui para decidir a fronteira no norte é a compra do Acre, que era um território da Bolívia, né? E aí, por conta do ciclo da borracha, muitos brasileiros atravessam a fronteira, vão para a Bolívia em busca da extração do látex, a borracha. Eles acabam criando atrito com o governo boliviano, né? E o governo brasileiro, para resolver essa questão, resolve comprar essas terras, né, ocupadas por brasileiros, por 2 milhões de libras esterlinas e ainda se compromete a construir a ferrovia Madeira-Mamoré para poder escoar o látex tanto da Bolívia quanto do Brasil, né? Então está aqui o estado do Acre, né? Incorporado ao Brasil através do Tratado de Petrópolis, né? Em 1903. E a questão aqui da ferrovia Madeira-Mamoré, ela começou a ser construída em 1870. Em 1903, recomeçaram a construção, porque foi uma ferrovia com muitos problemas, né? Muitos funcionários acabaram morrendo por conta de malária, febre amarela, ataques indígenas. Foi um investimento muito caro, né? Inicialmente, um investimento estadunidense e inglês, depois entra o Estado brasileiro, em 1903, e só termina a construção em 1912. E aí, ironicamente, quando a ferrovia fica pronta, ela já não tinha mais serventia, né? O ciclo da borracha já tinha terminado, né? Então, aqui olhando no mapa, né, o Rio Madeira é um afluente do Rio Amazonas, aqui na margem direita, e aqui no norte de Rondônia é onde passa o Rio Madeira, e depois aqui margeando com a Bolívia tem o Rio Mamoré, né? Então a ferrovia, que a gente pode observar nesse outro mapa aqui, ela vai acompanhando o Rio Mamoré e o Rio Madeira, que era para escoar esse látex, tá bom?